Milionário chinês seguiu garçonete após o trabalho e o que descobriu fez ele se apaixonar. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Henrique Monteiro consultou seu relógio de grife pela terceira vez nos últimos 5 minutos. A reunião com investidores estrangeiros havia se estendido além do previsto, e agora ele estava preso no trânsito caótico da Avenida Paulista, em São Paulo. Aos 38 anos, o empresário do setor imobiliário comandava uma das incorporadoras mais bem-sucedidas do país, com empreendimentos espalhados pelas principais capitais brasileiras. O sucesso profissional, no entanto, cobrava seu preço. Noites mal dormidas, uma agenda sufocante e relacionamentos superficiais que nunca duravam mais que alguns meses. Seu motorista, Sebastião, tentava contornar o congestionamento por ruas alternativas quando Henrique sentiu seu estômago roncar. Havia pulado o almoço para atender uma videoconferência urgente e agora sentia os efeitos da fome. Sebastião, pare em algum lugar por aqui mesmo. Preciso comer algo. Mas, senhor, o jantar com o embaixador é daqui a 2 horas. Não vou. Aguentar até lá. Pare em qualquer restaurante decente que encontrar. Sebastião assentiu e, poucos minutos depois, estacionou em frente a um pequeno estabelecimento na região da Vila Madalena. A fachada simples com o nome Sabores da Terra pintado à mão não era o tipo de lugar que Henrique costumava frequentar, mas a fome falou mais alto que seus hábitos refinados. Ao entrar, foi recebido pelo aroma convidativo de comida caseira e pelo burburinho acolhedor de conversas animadas. O ambiente rústico, decorado com quadros coloridos e plantas, transmitia uma autenticidade que há muito tempo não experimentava. Escolheu uma mesa discreta no canto e, enquanto consultava as mensagens no celular, ouviu uma voz melodiosa que imediatamente captou sua atenção. Boa tarde. Bem-vindo aos Sabores da Terra. Posso ajudar com alguma sugestão do cardápio? Henrique ergueu os olhos e deparou-se com um sorriso que o desarmou por completo. A jovem garçonete, com seus cabelos cacheados presos em um coque despretensioso e olhos da cor de âmbar, irradiava uma energia que contrastava com tudo o que ele conhecia em seu círculo social. Seu crachá indicava Juliana. É sua primeira vez aqui, não é? Ela perguntou, notando seu terno impecável e o relógio de luxo. Você parece um pouco deslocado. A observação direta, em vez de ofendê-lo, provocou em Henrique um sorriso genuíno. Havia algo refrescante na forma como ela se dirigia a ele, sem a bajulação a que estava acostumado. Tão óbvio assim. Digamos que não recebemos muitos executivos de Wall Street por aqui, ela brincou. Nossa especialidade é comida mineira autêntica. Se confiar em mim, sugiro o tropeiro da casa com uma limonada de capim-santo. Henrique sentiu-se intrigado, não apenas pela sugestão, mas principalmente pela espontaneidade daquela mulher. Decidiu aceitar a recomendação e, enquanto aguardava, observou como Juliana interagia com os outros clientes, com a mesma atenção sincera que havia dedicado a ele, mas com uma familiaridade que sugeria conhecer a história de cada um. Ela alternava entre atender às mesas e ajudar um senhor idoso que parecia ser o cozinheiro, provavelmente seu pai ou avô. Quando a refeição chegou, Henrique surpreendeu-se com o sabor reconfortante que há tempos não experimentava. Cada garfada trazia memórias de uma simplicidade que havia deixado para trás em sua escalada ao sucesso. Enquanto comia, não conseguia deixar de acompanhar os movimentos de Juliana pelo restaurante, a forma como ela ria com os clientes habituais, como cantarolava baixinho enquanto anotava os pedidos. Ao final da refeição, quando ela trouxe a conta, Henrique não resistiu. O que uma jovem como você faz além de trabalhar neste restaurante? Juliana pareceu momentaneamente surpresa com a pergunta direta, mas respondeu com naturalidade. Estudo artes visuais na USP pela manhã, trabalho aqui à tarde para ajudar minha família e à noite eu pinto. Seus olhos brilharam ao mencionar a pintura. E você? O que faz além de usar ternos caros e parecer eternamente apressado? A resposta o pegou desprevenido.
Não estava acostumado a ser questionado dessa forma. Pessoas geralmente queriam impressioná-lo, não conhecê-lo. Eu... hesitou, percebendo que não tinha uma resposta interessante. Eu trabalho. Muito. Só isso? Ela provocou gentilmente. Sem hobbies, sem paixões. Henrique deixou escapar um riso amargo. Acho que perdi isso no caminho. Nunca é tarde para redescobrir. Juliana respondeu com um sorriso que parecia guardar segredos do universo. Volte qualquer dia. Quem sabe na próxima você me conta algo além do seu trabalho. Ele deixou uma gorjeta generosa e saiu do restaurante sentindo algo que não conseguia nomear. Enquanto Sebastião dirigia rumo ao próximo compromisso, Henrique não conseguia tirar da cabeça a imagem de Juliana, seu sorriso genuíno e a maneira descomplicada como encarava a vida. Na semana seguinte, contrariando sua rotina meticulosamente planejada, Henrique voltou aos sabores da terra. Convenceu-se de que era apenas pela comida excepcional, mas sabia, no fundo, que buscava aquela sensação de autenticidade que experimentara na presença de Juliana. Dessa vez, chegou mais cedo e encontrou o restaurante menos movimentado. Juliana o reconheceu imediatamente e o conduziu à mesma mesa da visita anterior. O executivo de Wall Street voltou, ela brincou. Está pronto para me contar algo além do seu trabalho hoje? A conversa fluiu com uma facilidade surpreendente. Henrique contou sobre sua infância em Minas Gerais, como saíra de uma cidade pequena para construir seu império em São Paulo, e como às vezes sentia falta da simplicidade de sua origem. Juliana, por sua vez, falou sobre seu sonho de montar uma exposição com suas telas, das dificuldades financeiras que sua família enfrentava desde que seu pai adoecera e como o restaurante que pertencia aos seus pais estava passando por dificuldades. Posso ver seus trabalhos algum dia? Henrique perguntou genuinamente interessado. O rosto de Juliana iluminou-se. Tenho algumas telas no depósito aqui mesmo. Se quiser, posso mostrar depois que o movimento diminuir. Quando o restaurante esvaziou, ela o levou a uma pequena sala, nos fundos, que servia como depósito e aparentemente seu estúdio improvisado. As paredes estavam cobertas por telas vibrantes que retratavam cenas urbanas de São Paulo, com uma perspectiva única. Havia algo mágico na forma como ela capturava a essência caótica e ao mesmo tempo poética da metrópole. Isso é extraordinário, Henrique murmurou genuinamente impressionado. Você tem um talento incrível, Juliana. Julie, ela corrigiu. Meus amigos me chamam de Julie. Aquela simples frase, a inclusão implícita no círculo de pessoas próximas a ela, provocou em Henrique uma onda de calor no peito. Enquanto observava as telas, sentindo-se cada vez mais envolvido pelo universo artístico daquela jovem, percebeu que algo havia mudado dentro dele. A rotina sufocante, os compromissos intermináveis, as relações superficiais. Tudo parecia distante naquele pequeno depósito transformado em galeria. Ao se despedir, prometeu voltar. E pela primeira vez em anos, fez uma alteração em sua agenda não por necessidade, mas por desejo. Henrique Monteiro, o implacável empresário, havia encontrado algo ou alguém que finalmente o fazia questionar se o caminho que escolhera era realmente aquele que queria seguir. Nas semanas que se seguiram, Henrique reorganizou sua rotina para incluir visitas regulares aos sabores da terra. O que começou como um desvio ocasional em seu caminho tornou-se um ritual que aguardava com crescente ansiedade. Seu assistente pessoal, Maurício, começou a notar as mudanças sutis no comportamento do chefe. Reuniões estrategicamente remarcadas para o final da tarde, um sorriso discreto que surgia ao consultar o relógio próximo ao horário do almoço e uma leveza que há muito não demonstrava. O senhor tem algum compromisso importante hoje à tarde? Maurício perguntou numa quinta-feira, após Henrique recusar um almoço de negócios com um investidor estrangeiro. Nada que conste na agenda oficial, Henrique respondeu com um meio sorriso enquanto assinava alguns documentos. Apenas uma pesquisa de mercado pessoal. A verdade era que Henrique havia descoberto que quintas-feiras eram os dias em que o movimento no restaurante diminuía,
permitindo conversas mais longas com Juliana. A cada encontro, sentia-se mais fascinado pela perspectiva única que ela tinha do mundo. A forma como Julie, como agora a chamava, falava sobre cores, texturas, e a beleza encontrada nas coisas mais simples o transportava para uma realidade que nunca havia explorado. Naquela tarde, ao chegar ao restaurante, notou que Juliana parecia preocupada enquanto atendia às poucas mesas ocupadas. Seu sorriso habitual estava presente, mas não alcançava seus olhos. Aconteceu alguma coisa? Henrique perguntou quando ela veio atendê-lo. Julie hesitou por um momento, mas algo na expressão genuinamente preocupada de Henrique a fez abrir-se. Meu pai precisou ser internado ontem. A pressão arterial dele descompensou novamente. Ela suspirou, passando a mão pelos cabelos. E para completar, recebemos hoje uma notificação do banco. Se não regularizarmos o empréstimo que fizemos para as reformas do restaurante, podemos perder tudo. A vulnerabilidade em seu olhar atingiu Henrique como um soco no estômago. Acostumado a resolver problemas empresariais com a frieza de quem movimenta números em planilhas, sentiu-se impotente diante do sofrimento real daquela família. Sinto muito, Julie, há algo que eu possa fazer para ajudar? Ela balançou a cabeça, forçando um sorriso. Obrigada, mas são problemas de família. Nós daremos um jeito. Mudando de assunto abruptamente, perguntou. O de sempre hoje? Tropeiro com limonada de capim-santo? Henrique assentiu, respeitando sua tentativa de manter a dignidade. Enquanto a observava se afastar, uma ideia começou a formar-se em sua mente. Como empresário influente, tinha contatos no sistema bancário que poderiam facilitar a renegociação do empréstimo da família Santos. Mas algo o impediu de oferecer essa ajuda diretamente. Talvez o receio de que Juliana interpretasse como uma tentativa de impressioná-la ou, pior, de exercer algum tipo de poder sobre ela. Naquela noite, após retornar ao seu apartamento de cobertura com vista para o Parque Ibirapuera, Henrique fez algumas ligações. Usando seu prestigioso escritório de advocacia como intermediário, arranjou para que o empréstimo da família fosse renegociado em termos muito mais favoráveis, sem que sua identidade fosse revelada. Também providenciou que as despesas médicas do pai de Juliana fossem misteriosamente cobertas por um programa social do hospital. Na semana seguinte, quando retornou ao restaurante, foi recebido por uma Juliana radiante, completamente transformada em relação ao encontro anterior. Você não vai acreditar no que aconteceu, ela exclamou assim que o viu incapaz de conter a empolgação. Foi como um milagre. O banco nos ofereceu condições incríveis para renegociar o empréstimo, e o hospital informou que os tratamentos do meu pai estão cobertos por um programa que nem sabíamos que existia. A felicidade genuína no rosto dela foi toda a recompensa que Henrique precisava. Sentiu um calor no peito que há muito não experimentava, a sensação de fazer algo verdadeiramente significativo para alguém. Isso é maravilhoso, Julie, respondeu, disfarçando seu envolvimento. Parece que o universo conspirou a favor de vocês. Sabe o que isso significa? Ela sentou-se rapidamente à sua frente, os olhos brilhando de excitação. Agora posso juntar dinheiro para a exposição que sempre sonhei, inclusive... Juliana abaixou a voz, como se compartilhasse um segredo. Uma galeria no centro entrou em contato depois de ver meu portfólio online. Eles estão interessados em incluir algumas das minhas telas numa exposição coletiva mês que vem. Forma como seu rosto se iluminava ao falar de seus sonhos artísticos era hipnotizante. Henrique percebeu que estava sorrindo mais na presença dela do que em todos os eventos sociais e reuniões de negócios dos últimos anos. Isso merece uma comemoração, ele sugeriu. Que tal me deixar levar você para conhecer a exposição no MASP este fim de semana? Ouvi dizer que tem um trabalho incrível de artistas contemporâneos brasileiros. A sugestão pegou Juliana de surpresa. Era a primeira vez que Henrique propunha encontrá-la fora do restaurante. Ela hesitou por um momento e ele temeu ter ultrapassado algum limite invisível entre eles. Não é um... Você sabe. Encontro. Romântico. Ele acrescentou rapidamente, sentindo-se estranhamente nervoso. Apenas dois amigos apreciando arte. Juliana sorriu,
e Henrique percebeu que preferiria que fosse um encontro, mas não se atreveu a corrigir-se. Adoraria, ela respondeu finalmente. Domingo à tarde estou livre. O domingo chegou com uma expectativa que Henrique não sentia desde a adolescência. Escolheu roupas mais casuais que seus habituais ternos, optando por uma camisa de linho e calças escuras. Ao encontrar Juliana na entrada do museu, percebeu que nunca a tinha visto fora do uniforme do restaurante. Ela usava um vestido simples, estampado com pequenas flores, os cabelos soltos emoldurando seu rosto numa cascata de cachos. Estava deslumbrante em sua simplicidade. À tarde, no museu, revelou-se uma experiência transformadora. Henrique, acostumado a ver a arte como investimento e status, redescobriu o prazer de simplesmente apreciar a beleza e a expressão. Os comentários perspicazes de Juliana sobre as obras, sua visão única sobre as técnicas e significados, mostraram a ele um mundo que sempre esteve ali, mas que nunca soube realmente ver. Você enxerga as coisas de uma forma que eu nunca imaginei, ele comentou, enquanto observavam uma instalação contemporânea. É porque você está acostumado a ver o mundo em termos de valor de mercado. Ela respondeu sem julgamento, apenas constatando um fato. Eu vejo em termos de emoções, histórias, possibilidades. Aquela observação o atingiu com a força de uma revelação. Era exatamente isso que estava faltando em sua vida. A capacidade de enxergar além do pragmatismo, de conectar-se com o mundo através das emoções. Após o museu, caminharam pelo Centro Histórico de São Paulo, descobrindo pequenas galerias e cafés escondidos que Juliana conhecia. Em uma dessas paradas, sentados em uma mesa de calçada tomando café, a conversa fluiu para territórios mais pessoais. Por que alguém como você está tão interessado em alguém como eu? Juliana perguntou repentinamente, seus olhos fixos na xícara. Somos de mundos completamente diferentes. A pergunta pegou Henrique desprevenido. O que você quer dizer com alguém como você? Vamos lá, Henrique. Ela sorriu com uma mistura de divertimento e seriedade. Seu relógio provavelmente custa mais que tudo o que minha família possui. Você comanda empresas, frequenta eventos de gala, viaja pelo mundo. Eu sou uma estudante de artes que serve mesas para pagar a faculdade. Henrique sentiu um aperto no peito. A realidade das diferenças sociais entre eles, que vinha tentando ignorar, tornava-se impossível de negar. Talvez seja exatamente por isso, ele respondeu após um momento de reflexão. No seu mundo, encontrei algo que não existe no meu. A autenticidade. Você vive de verdade, Julie. Cria arte que significa algo, conecta-se genuinamente com as pessoas. No meu mundo, tudo é calculado, estratégico, superficial. A sinceridade da resposta pareceu desarmar Juliana. Ela estava prestes a dizer algo quando seu celular tocou. Ao verificar a mensagem, seu semblante mudou completamente. Tudo bem? Henrique perguntou, notando sua súbita mudança de humor. É o Ricardo, ela respondeu, guardando o celular com visível desconforto. Meu ex, ele voltou de Portugal e quer se encontrar. O nome caiu como uma pedra entre eles, trazendo uma realidade que Henrique preferia ignorar. Juliana tinha uma vida, conexões e história que existiam muito antes dele entrar nos sabores da terra. E agora, uma figura do passado dela ameaçava complicar ainda mais a delicada conexão que estavam construindo. Vocês terminaram há muito tempo? 6 meses. Ela respondeu evitando seu olhar. Ele recebeu uma bolsa para estudar gastronomia em Lisboa e decidimos terminar. Mas agora voltou e... Sua voz falhou. É complicado. Aquela tarde, que havia começado com tanta promessa, terminou com uma nuvem de incerteza pairando sobre eles. Henrique deixou Juliana em casa, um pequeno apartamento em um bairro de classe média, com a sensação de que algo havia mudado. O fantasma de um ex-namorado recém-chegado de Portugal era apenas um lembrete das muitas complicações que poderiam surgir naquela improvável conexão entre um empresário milionário e uma garçonete artista. Ricardo Mendonça retornou a São Paulo com a confiança de quem acredita que o mundo aguardou pacientemente seu regresso. Após 6 meses estudando gastronomia em Portugal,
voltava com um diploma internacional e planos ambiciosos. O primeiro deles, reconquistar Juliana Santos, a mulher que deixara para trás em nome de sua carreira. O que Ricardo não esperava era encontrar uma Juliana diferente da jovem insegura que conhecera. Nas semanas seguintes ao seu retorno, suas tentativas de reaproximação foram recebidas com uma cordialidade distante que o deixava desconcertado. A Julie, que conhecia sempre, o recebera de braços abertos, perdoando suas falhas com um sorriso compreensivo. Agora, algo havia mudado. Você parece diferente, comentou durante um café após insistir por dias para que ela aceitasse vê-lo. Mais confiante. As pessoas mudam, Ricardo, ela respondeu mexendo distraidamente na xícara. 6 meses é tempo suficiente para muita coisa acontecer. É por causa daquele cara, não é? O empresário que tem aparecido no restaurante? A pergunta pegou Juliana de surpresa. Não sabia que Ricardo havia estado observando suas interações com Henrique. O Henrique é apenas um amigo, respondeu, embora o rubor em suas bochechas sugerisse algo mais complexo. E mesmo que não fosse, isso não seria da sua conta. Nós terminamos, lembra? Ricardo riu com amargura. Terminamos porque eu precisava ir para Portugal. Agora estou de volta e pensei que poderíamos retomar de onde paramos. A vida não funciona. Assim, Juliana respondeu, sentindo uma confiança que não reconhecia em si mesma. Não posso simplesmente pausar meus sentimentos, meus planos, minha vida e retomá-los quando for conveniente para você. A firmeza em sua voz surpreendeu a ambos. 6 meses antes, Juliana teria cedido, aceitando os termos de Ricardo com a gratidão de quem recebe uma segunda chance. Agora algo havia despertado nela, uma consciência de seu próprio valor que tornava impossível voltar ao antigo padrão. Enquanto isso, Henrique enfrentava seus próprios dilemas. A presença de Ricardo na vida de Juliana trouxe à tona inseguranças que o empresário pensava ter superado há muito. Em seu mundo corporativo, estava acostumado a controlar variáveis, prever resultados, mitigar riscos. Mas o território dos sentimentos era imprevisível e assustadoramente novo. Numa tarde particularmente agitada no escritório, enquanto revisava contratos para um novo empreendimento na zona oeste de São Paulo, Henrique foi interrompido por seu assistente. Senhor Monteiro, a senhora Oliveira da Fundação Cultural está na linha. Diz que é sobre o programa de patrocínio a artistas emergentes. Henrique hesitou por um momento. Havia doado uma quantia significativa à fundação com a condição específica de que incluíssem Juliana entre os artistas selecionados para a próxima exposição coletiva. Era um gesto bem intencionado, uma forma de ajudá-la a realizar seu sonho sem expor sua interferência. Mas agora, preparando-se para atender a ligação, sentia-se desconfortável com a manipulação velada. Henrique, temos ótimas notícias, anunciou Mariana Oliveira do outro lado da linha. A curadora adorou o portfólio de Juliana Santos. Ela seria selecionada mesmo sem sua sugestão. O trabalho dela realmente se destaca entre os jovens artistas. Um alívio inesperado percorreu o corpo de Henrique. Saber que o talento de Juliana era genuinamente reconhecido, independentemente de sua influência, trouxe uma satisfação diferente de qualquer negócio bem-sucedido que já havia fechado. Isso é excelente, respondeu, sentindo-se ao mesmo tempo orgulhoso e envergonhado por sua interferência desnecessária. Quando será a exposição? Em 3 semanas, enviaremos o convite formal à senhorita Santos hoje mesmo. Após desligar, Henrique permaneceu contemplativo em sua cadeira de couro italiano, observando a vista panorâmica de São Paulo através das janelas de seu escritório na Faria Lima. A cidade, com seu horizonte de arranha-céus e o contraste entre luxo e pobreza, parecia refletir sua própria divisão interna. De um lado, o empresário calculista acostumado a usar seu poder e influência para moldar resultados. Do outro, um homem redescobrindo sua humanidade, aprendendo a valorizar conexões genuínas acima de vantagens estratégicas. Naquela mesma tarde, nos Sabores da Terra, Juliana recebeu o envelope da Fundação Cultural com mãos trêmulas.
Sua mãe, Dona Cecília, observava atentamente a filha abrir a correspondência enquanto organizava os condimentos para o jantar. Eles me selecionaram, Juliana gritou pulando com o envelope nas mãos. Mamãe, vou expor na Galeria Matarazzo. É um dos espaços mais prestigiados da cidade. Dona Cecília abraçou a filha com lágrimas nos olhos. Desde que o marido adoecera, raramente via aquele brilho de felicidade no rosto de Juliana, entre faculdade, trabalho no restaurante e preocupações financeiras. A jovem havia sacrificado muito de sua juventude para manter a família à tona. Seu pai vai ficar tão orgulhoso quando souber, murmurou a senhora, enxugando as lágrimas. Você merece isso, minha filha. O sino da porta anunciou a chegada de um cliente, interrompendo o momento. Juliana virou-se para atender e seu sorriso ampliou-se ao reconhecer Henrique. Sem pensar duas vezes, correu até ele e o abraçou impulsivamente, pegando-o completamente desprevenido. Fui selecionada para a exposição na Galeria Matarazzo, exclamou mostrando o envelope. Não posso acreditar que isso está realmente acontecendo. Henrique sorriu, genuinamente feliz por ela, mesmo carregando o peso de saber que havia interferido no processo. A alegria autêntica de Juliana era contagiante, e por um momento, todas as complicações de suas vidas pareceram distantes. Isso merece uma comemoração, ele sugeriu. Que tal jantarmos em algum lugar especial esta noite? Antes que Juliana pudesse responder, a porta do restaurante abriu-se novamente. Ricardo entrou, carregando um buquê elaborado de rosas vermelhas. Seu sorriso confiante vacilou ao ver Juliana nos braços de outro homem. Parece que cheguei em um momento inoportuno, comentou com um sorriso forçado, estendendo as flores. Vim trazer isso para comemorar sua seleção para a exposição. Juliana afastou-se de Henrique, visivelmente desconfortável com a situação. Como você soube da exposição? Acabei de receber a notificação. Tenho contatos na fundação. Ricardo respondeu com um dar de ombros, lançando um olhar avaliativo para Henrique. Não vai me apresentar seu amigo? O desconforto pairava no ar como uma névoa densa. Juliana hesitou por um momento antes de fazer as apresentações. Ricardo, este é Henrique Monteiro. Henrique, este é Ricardo Mendonça, antigo amigo. Os dois homens trocaram um aperto de mão carregado de tensão mal disfarçada. Henrique, com seu terno italiano e postura impecável, emanava uma confiança tranquila que contrastava com o charme estudado de Ricardo em sua jaqueta de couro e cabelos cuidadosamente desalinhados. Monteiro, Ricardo repetiu pensativamente. Da Monteiro Incorporações? Interessante encontrá-lo num restaurante familiar tão modesto. Os Sabores da Terra têm a melhor comida e o melhor atendimento da cidade. Henrique respondeu com um sorriso educado, mas firme. Alguns prazeres não têm preço. Juliana observava o intercâmbio com crescente desconforto. A chegada de Ricardo havia estragado o momento especial que compartilhava com Henrique, e a tensão entre os dois homens era palpável. Preciso voltar ao trabalho, ela disse finalmente, pegando as flores de Ricardo e colocando-as sobre o balcão. Obrigada pela visita, Ricardo. E Henrique, podemos conversar sobre aquele jantar mais tarde? Enquanto Juliana se afastava para atender outros clientes, os dois homens permaneceram em um silêncio avaliativo. Foi Ricardo quem finalmente quebrou o impasse. Ela não é do seu mundo, sabia? Disse em voz baixa, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Julie e eu crescemos juntos no mesmo bairro. Frequentamos as mesmas festas. Conhecemos as mesmas pessoas. O que você acha que pode oferecer a ela, além de alguns momentos de deslumbramento com sua riqueza? Henrique manteve a compostura, embora sentisse uma raiva crescente diante da provocação. Acho que Juliana é perfeitamente capaz de decidir o que quer e quem quer em sua vida, respondeu calmamente. E pelo que entendi, ela já tomou algumas decisões a esse respeito. Ricardo riu, embora seus olhos permanecessem frios. Por enquanto, talvez. Mas quando a novidade passar e ela perceber que pertence a este mundo, não ao seu, deixou a frase inacabada, com uma confiança que irritou profundamente Henrique. Enquanto isso, na cozinha, Dona Cecília observava a filha com preocupação.
Quem é aquele homem de terno que vem aqui com tanta frequência? Juliana suspirou, arrumando pratos para servir. É o Henrique, mãe, um cliente que virou amigo. Amigo? Dona Cecília ergueu uma sobrancelha cética. Ele olha para você como seu pai olhava para mim quando nos conhecemos. E aquele outro, o Ricardo, voltou por sua causa, não foi? É complicado, mãe. A vida sempre é, filha. Só tome cuidado. Homens ricos como aquele não costumam se envolver seriamente com moças da nossa condição. As palavras da mãe ecoaram na mente de Juliana enquanto ela voltava ao salão. Observou Henrique e Ricardo ainda engajados em uma conversa tensa e sentiu o peso das escolhas que precisaria fazer. De um lado, Ricardo representava familiaridade, segurança, um passado compartilhado. Do outro, Henrique trazia a promessa de novas possibilidades, de um mundo que apenas começava a vislumbrar. Naquela noite, após o fechamento do restaurante, Juliana encontrou um envelope discreto com seu nome sobre o balcão. Dentro, um cartão simples com a caligrafia elegante de Henrique. Sua arte merece ser vista pelo mundo, não por minha influência ou pela de qualquer outra pessoa, mas pelo seu próprio mérito. Parabéns pela seleção mais que merecida. Se ainda quiser aquele jantar de comemoração, estarei esperando. H. Juliana sorriu tocando o cartão como se fosse algo precioso. As palavras simples continham exatamente o que precisava ouvir naquele momento. Um reconhecimento de seu valor, de seu talento, de sua capacidade de conquistar espaços por mérito próprio. Do lado de fora do restaurante, no entanto, Ricardo observava pela janela. Seu rosto uma máscara de determinação. Não estava disposto a perder Juliana para um empresário rico que provavelmente a via como mais um troféu em sua coleção. Conhecia Juliana desde a adolescência. Sabia de suas inseguranças, seus sonhos, suas fraquezas, e estava decidido a usar esse conhecimento para reconquistá-la, custe o que custasse. O jantar de comemoração aconteceu no Terraço Itália, com a cidade de São Paulo estendendo-se aos pés de Juliana como um tapete de luzes cintilantes. De seu vestido azul marinho emprestado de uma amiga da faculdade aos sapatos comprados especialmente para a ocasião, ela havia se esforçado para estar à altura do ambiente sofisticado. Mesmo assim, sentia-se deslocada entre taças de cristal e talheres de prata, consciente dos olhares discretos que os outros clientes lançavam em sua direção. Henrique, por outro lado, parecia completamente à vontade, como se jantar com vista panorâmica para a maior metrópole da América Latina fosse parte de sua rotina, e provavelmente era. O que mais impressionava Juliana, no entanto, não era o cenário deslumbrante ou o menu em francês que mal conseguia pronunciar, mas a forma como Henrique a olhava, como se ela fosse a única pessoa naquele restaurante estrelado. Você está linda, ele comentou, depois que o sommelier se afastou com suas sugestões de vinhos. Mas parece tensa. Algo errado? Juliana hesitou, girando a taça de água entre os dedos. É só que tudo isso é tão diferente do meu mundo. Me sinto como se estivesse interpretando um papel em uma peça para a qual não ensaiei o suficiente. Henrique sorriu com gentileza. Não existe um manual de etiqueta para a vida, Julie. Todos estamos improvisando. Alguns apenas tiveram mais tempo para praticar certos papéis. Mas sabe o que mais admiro em você? Sua autenticidade. Você não precisa fingir ser outra pessoa, para impressionar ninguém. Aquelas palavras ditas com tanta sinceridade derreteram parte de sua ansiedade. A conversa fluiu mais naturalmente a partir daí, enquanto compartilhavam histórias de infância e sonhos para o futuro. Juliana falou sobre sua visão para a exposição, as peças que planejava apresentar, o conceito que estava desenvolvendo. Henrique a escutava com genuíno interesse, fazendo perguntas perspicazes que a ajudavam a organizar seus próprios pensamentos. Tenho uma ideia, disse Henrique repentinamente, após ouvir Juliana lamentar as limitações do espaço expositivo. Minha empresa possui um prédio histórico restaurado no centro que seria perfeito para uma exposição solo quando você estiver pronta. Tem uma iluminação natural incrível e... Ele parou ao notar a mudança na expressão de Juliana. Que foi? Disse algo errado?
Ela colocou o garfo ao lado do prato, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Henrique, eu aprecio muito sua generosidade, mas preciso fazer isso por mim mesma. Se eu aceitar suas ofertas de espaços expositivos ou patrocínios, sempre vou me perguntar se meu trabalho está sendo reconhecido por seu próprio mérito ou por causa da sua influência. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Henrique sentiu um misto de vergonha e admiração. Vergonha por não ter percebido como sua oferta poderia ser interpretada e admiração pela integridade de Juliana. Você está absolutamente certa, respondeu finalmente. Me desculpe. Estou tão acostumado a resolver problemas com dinheiro e influência que às vezes esqueço que nem tudo pode ou deve ser resolvido dessa forma. A honestidade daquela admissão criou uma nova camada de intimidade entre eles. Pela primeira vez, Juliana vislumbrou não apenas o empresário bem-sucedido, mas o homem vulnerável por trás da fachada de confiança. Como podemos resolver isso? Henrique perguntou, genuinamente interessado em encontrar um equilíbrio. Quero apoiar seus sonhos, mas não quero comprometer sua independência ou integridade artística. Juliana refletiu por um momento. Que tal isso? Você pode ser meu amigo, meu confidente, até mesmo... Ela hesitou, corando levemente. Algo... Mas se for isso que ambos quisermos. Mas quando se trata da minha carreira artística, preciso fazer meu próprio caminho. Henrique estendeu a mão sobre a mesa, entrelaçando seus dedos aos dela. É um acordo justo. E para ser completamente honesto, acho que é exatamente essa sua independência que me fascina tanto. O resto do jantar transcorreu em uma bolha de cumplicidade, como se o resto do mundo tivesse desaparecido. Quando Henrique a levou para casa, o beijo que compartilharam sob o luar tinha gosto de promessa. O início de algo que nenhum dos dois havia planejado, mas que ambos começavam a desejar profundamente. Na manhã seguinte, Juliana acordou com uma sensação de leveza que não experimentava há meses. Preparou-se para mais um dia de aulas na faculdade, seguido pelo turno no restaurante. Mas algo havia mudado. As mesmas tarefas rotineiras agora pareciam imbuídas de um propósito renovado, como se cada momento a aproximasse de uma versão mais completa de si mesma. Sua bolha de felicidade, no entanto, foi estourada assim que chegou à faculdade. No mural do Departamento de Artes Visuais, vários alunos se aglomeravam em torno de um cartaz recém-afixado. Ao se aproximar, Juliana sentiu o sangue gelar. Era o anúncio da exposição na Galeria Matarazzo, mas com uma observação manuscrita em vermelho. Sabia que Juliana Santos só foi selecionada porque tem um patrocinador poderoso? Pergunte a ela sobre Henrique Monteiro da Monteiro Incorporações. O burburinho entre os colegas cessou abruptamente quando notaram sua presença. Alguns desviaram o olhar, constrangidos, enquanto outros a observavam com curiosidade maliciosa. Juliana arrancou o cartaz com mãos trêmulas, amassando-o em uma bola que jogou no lixo mais próximo. Julie, isso é verdade? Perguntou Fernanda, sua colega mais próxima na faculdade. Você conhece Henrique Monteiro? Ele é um dos homens mais ricos de São Paulo. Ele é um cliente do restaurante, Juliana respondeu, sentindo o rosto queimar. Mas não tem nada a ver com a minha seleção para a exposição. Não foi o que ouvi, comentou um rapaz do fundo do grupo. Dizem que ele fez uma doação considerável à fundação com a condição específica de que você fosse incluída. As palavras atingiram Juliana como um soco no estômago. Seria possível? Teria Henrique interferido dessa forma, mesmo sabendo o quanto sua independência artística significava para ela? A dúvida começou a corroer a confiança que havia depositado nele, envenenando a memória da noite anterior. Incapaz de enfrentar mais perguntas ou olhares especulativos, Juliana saiu apressadamente do campus. Precisava esclarecer essa situação imediatamente. Sem pensar duas vezes, tomou um ônibus em direção ao centro financeiro da cidade, determinada a confrontar Henrique em seu escritório. A imponente torre de vidro e aço da Monteiro Incorporações refletia o céu nublado daquela manhã, como um espelho distorcido das
Emoções que turbilhonavam dentro de Juliana. Na recepção elegante, foi recebida por uma recepcionista impecavelmente vestida, que ergueu uma sobrancelha ao avaliar seu visual simples, jeans, camiseta e a mochila surrada da faculdade. "Posso ajudá-la?" perguntou com educação formal. "Preciso falar com Henrique Monteiro", Juliana respondeu, tentando manter a compostura. "Meu nome é Juliana Santos." "O Sr. Monteiro está em reunião." "Tem hora marcada?" "Não, mas é importante, por favor, só avise que estou aqui." A recepcionista hesitou, claramente desconfortável. "Senhorita, o Sr. Monteiro é muito ocupado e não recebe pessoas sem agendamento prévio. Talvez se quiser deixar seu contato..." "Está tudo bem, Vanessa", interrompeu uma voz masculina. "Eu atendo a senhorita Santos." Maurício, o assistente pessoal de Henrique, aproximou-se com um sorriso profissional. Juliana o reconheceu das vezes em que ele acompanhara Henrique ao restaurante. "Senhorita Santos, por favor, me acompanhe. O Sr. Monteiro está em videoconferência com investidores japoneses, mas tenho certeza de que ficará feliz em vê-la assim que terminar." Juliana foi conduzida através de corredores elegantes até uma sala de espera privativa adjacente ao escritório de Henrique. A decoração minimalista, com obras de arte contemporânea e móveis de design, refletia o gosto refinado que ela começava a reconhecer no empresário. "Aceita um café? Água? Chá?" ofereceu Maurício. "Não, obrigada. Só preciso falar com ele." Maurício assentiu e saiu discretamente, deixando-a sozinha com seus pensamentos tumultuados. Pela porta entreaberta, Juliana podia ouvir a voz de Henrique conduzindo a reunião em inglês fluente. Ele parecia tão à vontade naquele papel de líder empresarial, tão distante do homem vulnerável que conhecera na noite anterior. Seus olhos percorreram a sala, detendo-se em uma fotografia emoldurada sobre uma mesa lateral. Henrique, em um evento beneficente, cercado por pessoas elegantemente vestidas, incluindo várias mulheres deslumbrantes que o olhavam com evidente admiração. A imagem intensificou sua insegurança. O que ela, uma simples garçonete e estudante de arte, estava fazendo ali, prestes a confrontar um homem que transitava com desenvoltura entre milionários e celebridades? Antes que pudesse reconsiderar sua decisão impulsiva, a porta do escritório se abriu completamente e Henrique apareceu, o rosto iluminando-se com genuína surpresa e prazer ao vê-la. "Julie, que surpresa maravilhosa!" exclamou, aproximando-se, para beijá-la. Ao notar sua expressão tensa, parou. "Aconteceu alguma coisa?" "Precisamos conversar", ela respondeu, a voz mais firme do que se sentia por dentro. "Em particular." Henrique franziu o senho, preocupado, mas assentiu. "Claro. Vamos para o meu escritório." A sala ampla, com vista panorâmica para a cidade, intimidaria qualquer pessoa em circunstâncias normais. Mas Juliana estava concentrada demais em sua indignação para se impressionar. "Você interferiu na minha seleção para a exposição?" perguntou diretamente assim que a porta se fechou atrás deles. "Fez uma doação à fundação com a condição de que me incluíssem?" A hesitação momentânea de Henrique foi toda a confirmação de que precisava. Sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. "Julie, não é bem assim." "É exatamente assim ou não?" ela insistiu, lutando contra as lágrimas que ameaçavam surgir. "Por favor, não minta para mim." Henrique suspirou profundamente, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. "Sim, fiz uma doação, mas não exigi sua inclusão como condição. Apenas sugeri que considerassem seu trabalho. Depois de doar quanto? 100 mil, 200 mil. Juliana balançou a cabeça incrédula. "Você acha mesmo que eles teriam liberdade para recusar o pedido de um doador importante?" A curadora genuinamente adorou seu trabalho. Henrique tentou explicar, aproximando-se. "Mariana me garantiu que você seria selecionada independentemente da minha interferência." "E você acreditou? Ou foi o que quis acreditar?" Juliana recuou, mantendo distância. "Como posso ter certeza agora de que mereço estar naquela exposição? Como saberei se as pessoas estão realmente apreciando minha arte ou apenas agradando o patrocinador poderoso?"
A dor em sua voz era palpável, e Henrique sentiu o peso de seu erro com uma clareza devastadora. Havia agido com as melhores intenções, querendo ajudá-la a realizar seus sonhos, mas não compreendera completamente o quanto sua intervenção poderia prejudicar justamente o que mais admirava nela: sua integridade e independência. Julie, me perdoa, ele pediu, a voz embargada pela emoção. Eu errei. Queria tanto ver você brilhar que não percebi como minha interferência poderia comprometer exatamente isso. Como isso chegou ao mural da minha faculdade? Ela perguntou, enxugando uma lágrima teimosa. Agora todos estão falando, questionando meu mérito. Henrique pareceu genuinamente surpreso e preocupado. Eu não sei. Apenas Maurício e a diretora da fundação sabiam sobre a doação. Nunca imaginei que isso se tornaria público. Um pensamento inquietante ocorreu a Juliana. Ricardo. Ele mencionou que tinha contatos na fundação. Deve ter sido ele. Por que ele faria isso? Henrique perguntou, embora já suspeitasse da resposta. Para me afastar de você, Juliana respondeu, a compreensão surgindo enquanto falava. Para me fazer duvidar de nós dois. O silêncio que se seguiu estava carregado de emoções contraditórias. Juliana sentia-se traída por Henrique, manipulada por Ricardo, e em dúvida sobre seu próprio valor artístico. Henrique, por sua vez, enfrentava o doloroso reconhecimento de que seu privilégio e poder, ferramentas que sempre utilizara com confiança, haviam causado dano justamente à pessoa que queria proteger. O que fazemos agora? Ele perguntou finalmente, sua vulnerabilidade evidente. Juliana respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Preciso de tempo, Henrique, para pensar sobre tudo isso, sobre nós, sobre a exposição. Não sei se posso ou devo participar sabendo o que sei agora. Por favor, não desista da exposição por minha causa, ele implorou. Seu trabalho merece ser visto, independentemente de como chegou lá. Se quiser, posso pedir que retirem meu nome de qualquer associação com o evento. Não é tão simples, ela respondeu, pegando sua mochila e preparando-se para sair. Nada disso é. Quando Juliana deixou o imponente edifício da Monteiro Incorporações, sentia-se simultaneamente exausta e estranhamente leve. A confrontação havia sido dolorosa, mas necessária. Precisava desse tempo para refletir, para separar seus sentimentos crescentes por Henrique da complexa dinâmica de poder que inevitavelmente permeava qualquer relacionamento entre pessoas de mundos tão diferentes. O que ela não sabia, enquanto caminhava pela avenida movimentada, era que alguém observava sua saída do prédio com interesse calculista. Ricardo, encostado em seu carro do outro lado da rua, sorriu satisfeito ao ver a expressão abatida no rosto de Juliana. Sua estratégia estava funcionando. Logo, acreditava, ela perceberia que pertencia ao seu mundo, não ao de Henrique Monteiro. Os dias que se seguiram foram marcados por um silêncio doloroso entre Juliana e Henrique. Ela não retornava suas ligações, e ele respeitava seu pedido de espaço, embora cada dia sem notícias aprofundasse a ferida em seu peito. Os sabores da terra, antes um refúgio de autenticidade em sua vida artificial, tornara-se um lugar proibido. Henrique mergulhou no trabalho como forma de escape, estendendo reuniões até tarde da noite e assumindo novos projetos que exigiam sua total atenção. Numa tarde particularmente exaustiva, Maurício entrou em seu escritório com uma expressão preocupada. Sr. Monteiro, o senhor não sai desse escritório há quase 2 semanas, exceto para ir para casa dormir. Isso não é saudável. Henrique ergueu os olhos dos documentos que analisava, surpreso com a franqueza incomum de seu assistente. Estamos em fase crítica de negociação com os chineses, Maurício. Não posso me dar ao luxo de distrações. Com todo respeito, senhor, isso não tem nada a ver com os chineses. Tem a ver com aquela moça, a senhorita Santos. A menção ao nome de Juliana fez Henrique se enrijecer visivelmente. Isso não é da sua conta. Talvez não. Maurício continuou com uma coragem que surpreendeu a ambos. Mas trabalho com o senhor há 8 anos e nunca o vi assim.
nem mesmo quando perdeu aquela concorrência para o grupo Albuquerque. Henrique suspirou profundamente, passando as mãos pelo rosto cansado. Maurício estava certo. Havia transformado sua vida em trabalho para evitar enfrentar o vazio que a ausência de Juliana havia criado. O que você sugere, então? Que eu a procure. Ela deixou claro que precisa de espaço. Com licença pela ousadia, mas o senhor não. Construiu um império imobiliário desistindo no primeiro obstáculo, Maurício respondeu, ajustando nervosamente a gravata. Talvez seja hora de mostrar a ela quem realmente é Henrique Monteiro, além do empresário poderoso. As palavras de Maurício ecoaram na mente de Henrique muito depois que o assistente saiu da sala. Quem era Henrique Monteiro além do empresário poderoso? Nos últimos anos havia se identificado tanto com seu papel profissional que mal conseguia separar o homem da função. Talvez esse fosse o verdadeiro problema, não apenas com Juliana, mas com toda a sua existência. Naquela noite, em vez de voltar para seu apartamento vazio, Henrique dirigiu até um local que não visitava há anos, a pequena casa no Brooklyn, onde crescera. Após a morte de seus pais, mantivera a propriedade intacta, incapaz de vendê-la por razões sentimentais, mas igualmente incapaz de enfrentar as memórias que ela continha. Ao estacionar em frente à construção modesta, sentiu uma onda de emoções contraditórias. Foi ali que aprendera o valor do trabalho duro, observando seu pai administrar uma pequena loja de materiais de construção. Foi ali também que sonhara com uma vida diferente, estudando noites a fio para passar no vestibular de engenharia da USP com bolsa integral. A casa representava suas raízes, a base sólida sobre a qual construíra seu império e a qual vinha negligenciando sistematicamente. Usando a chave que ainda carregava no chaveiro, entrou num ambiente silencioso. O cheiro de mofo e poeira indicava o longo período sem ventilação, mas sob essas camadas ainda podia sentir o aroma característico que associava à sua infância. Percorreu os cômodos lentamente, cada objeto despertando lembranças. A mesa, da cozinha onde sua mãe o ajudava com o dever de casa, o pequeno quarto onde passara noites elaborando planos ambiciosos para o futuro, a oficina improvisada onde seu pai lhe ensinara a consertar coisas quebradas. Em uma estante na sala, encontrou algo que buscava inconscientemente, um álbum de fotografias. Sentou-se no sofá coberto por um lençol protetor e começou a folhear as páginas amareladas. Ali estava sua história, a jornada do menino de origem humilde que se transformara no poderoso empresário. Mas entre as imagens de formaturas, primeiros, empregos e inaugurações de empreendimentos, havia algo mais. Momentos de alegria simples, risadas compartilhadas, conexões genuínas. Foi naquele sofá empoeirado, cercado por fantasmas do passado, que Henrique encontrou clareza. Havia se perdido ao longo do caminho, confundindo sucesso com felicidade, poder com propósito. Precisava redescobrir o homem que era antes que o empresário tomasse conta de sua identidade. E, mais importante, precisava mostrar esse homem a Juliana, se ela ainda estivesse disposta a conhecê-lo. Enquanto isso, Juliana enfrentava seus próprios dilemas. A exposição na Galeria Matarazzo se aproximava e ela ainda não havia decidido se participaria. Por um lado, desistir significaria abrir mão de uma oportunidade pela qual trabalhara arduamente. Por outro, participar com a sombra da influência de Henrique pairando sobre seu trabalho parecia comprometer sua integridade artística. Numa tarde no restaurante, enquanto organizava os talheres para o jantar, foi surpreendida pela visita de Fernanda, sua colega da faculdade. "Você sumiu das aulas", a amiga comentou, sentando-se em um banquinho próximo ao balcão. Estamos preocupados." Juliana forçou um sorriso. "Estou bem, só precisava de um tempo para pensar." "Sobre a exposição ou sobre o milionário?" "Os dois", Juliana admitiu com um suspiro. "É tudo tão complicado, Fer. Sabe o que não entendo?" Fernanda perguntou, inclinando-se sobre o balcão. "Você está agindo como se ele tivesse cometido um crime hediondo. O cara usou sua influência para ajudar você. Errado? Talvez. Imperdoável? Não sei."
Não é tão simples assim, Juliana, protestou, embora a cada dia que passava, sentisse sua indignação inicial se diluir, dando lugar a uma compreensão mais nuançada da situação. É sobre minha independência, meu valor como artista. E você acha mesmo que não merecia estar nessa exposição? Que seu trabalho não é bom o suficiente? A pergunta direta fez Juliana pausar. Era isso que realmente a incomodava. Não tanto a interferência de Henrique, mas a dúvida sobre seu próprio talento que essa interferência havia despertado. Não sei mais, Fer. Às vezes penso que sim, outras vezes. Bobagem, Fernanda interrompeu firmemente. Seu trabalho é incrível, e qualquer pessoa com o mínimo conhecimento de arte pode ver isso. Além disso, ela abaixou a voz, inclinando-se mais perto. Descobri algo interessante sobre aquele cartaz no mural. Juliana ergueu as sobrancelhas, subitamente atenta. O quê? Ricardo foi visto conversando com o zelador do prédio na noite anterior. Aparentemente pagou para ter acesso ao departamento fora do horário. E adivinhe só, a letra no cartaz é idêntica à dele. Comparei com as anotações que ele fazia quando estudávamos juntos. A revelação não surpreendeu Juliana tanto quanto deveria. Em algum nível já suspeitava da interferência de Ricardo. O que a surpreendeu foi a dor que sentiu, não pela traição de um ex-namorado, mas pela injustiça que cometera com Henrique, julgando-o tão duramente enquanto perdoava facilmente as manipulações de Ricardo. O que você vai fazer agora? Fernanda perguntou. Antes que Juliana pudesse responder, a porta do restaurante se abriu e seu pai entrou apoiado em uma bengala. Seu Jorge, como era carinhosamente conhecido no bairro, havia passado as últimas semanas em recuperação após uma cirurgia cardíaca, raramente saindo de casa. Pai, Juliana exclamou correndo para ajudá-lo. O que está fazendo aqui? Deveria estar descansando. Jorge sorriu, os olhos brilhando com o mesmo espírito indomável que havia transmitido à filha. Cansei de ficar em casa, minha filha. Além disso, precisava ver com meus próprios olhos como está o nosso restaurante. Enquanto ajudava o pai a se acomodar em uma mesa, Juliana não pôde deixar de notar o olhar de preocupação que ele lançou ao redor, avaliando o movimento, reduzido do estabelecimento. Está mais vazio que o normal, ele comentou. É só uma fase, pai. Logo melhora. Jorge pegou a mão da filha entre as suas, enrugadas pelo tempo e pelo trabalho. Julie, sua mãe me contou sobre esse rapaz rico que andava vindo aqui. É verdade que ele te ajudou com a exposição? Juliana sentiu o rosto queimar. É complicado, pai. A vida sempre é, ele respondeu com a sabedoria dos anos. Mas sabe o que aprendi depois de quase partir deste mundo? Que o orgulho é um luxo que não podemos nos dar. O que importa no final são as conexões que fazemos, o amor que compartilhamos, as mãos que seguramos quando o caminho fica difícil. As palavras simples do pai tocaram Juliana profundamente. Havia passado tanto tempo defendendo sua independência que talvez tivesse esquecido uma verdade fundamental. Ninguém constrói uma vida significativa completamente sozinho. Naquela noite, após o fechamento do restaurante, Juliana finalmente tomou uma decisão. Participaria da exposição, não porque Henrique havia interferido, mas porque acreditava em seu trabalho. E quanto a ele, precisava ao menos ouvir o que tinha a dizer, dar-lhe a chance de explicar suas ações de forma mais completa do que no confronto apressado em seu escritório. Pegou o celular para ligar para ele, mas foi interrompida pelo toque da campainha. Ao abrir a porta, deparou-se não com Henrique como secretamente esperava, mas com Ricardo, segurando uma garrafa de vinho e exibindo seu sorriso mais charmoso. Pensei que poderíamos conversar, ele disse, entrando sem esperar convite. Tenho sentido sua falta, Julie. Algo na presença confiante de Ricardo, na forma como assumia que seria bem-vindo apesar de tudo, acendeu uma faísca de irritação em Juliana. Observou-o caminhar até a pequena cozinha do apartamento, abrindo armários em busca de taças, como se estivesse em sua própria casa. Foi você quem colocou aquele cartaz no mural da faculdade, ela afirmou, sem rodeios. Ricardo parou, a garrafa de vinho suspensa no ar, e virou-se lentamente.
Por um momento pareceu que negaria, mas então seus lábios se curvaram em um sorriso que não alcançava os olhos. Você precisava saber a verdade sobre seu amigo milionário. Ele estava apenas brincando com você, Julie. Homens como Henrique Monteiro não se envolvem seriamente com garotas como nós. Como nós, Juliana repetiu, a voz carregada de incredulidade. Você nem me conhece mais, Ricardo. Mudei desde que você foi embora. Mudou porque um cara rico te deu atenção por algumas semanas. Ele rebateu, colocando a garrafa sobre a mesa com força excessiva. Acorda, Julie. Você é apenas uma distração exótica para ele. Quando se cansar, vai voltar para as socialites e modelos do mundo dele. Cada palavra era como uma pequena lâmina, cutucando inseguranças que Juliana vinha lutando para superar. Mas em vez de permitir que essas dúvidas a dominassem, sentiu uma clareza cristalina. Ricardo estava projetando seus próprios medos e limitações nela. Acho que você deveria ir embora, ela disse calmamente. O quê? Por dizer a verdade? Não por tentar me manipular, por tentar me fazer duvidar de mim mesma e das minhas escolhas, por achar que pode desaparecer por 6 meses e voltar esperando que eu esteja exatamente onde me deixou. A transformação no rosto de Ricardo foi assustadora, o charme estudado dando lugar a uma raiva mal contida. Você realmente acha que tem futuro com ele? Que vai se encaixar no mundo dele? Que as pessoas não vão rir de vocês pelas costas? Não sei o que o futuro reserva para mim e Henrique, Juliana respondeu com uma calma que surpreendeu a si mesma. Mas sei que mereço mais do que alguém que tenta me diminuir para se sentir maior. Quando Ricardo finalmente saiu, batendo a porta com força suficiente para fazer as paredes tremerem, Juliana sentiu uma mistura de alívio e determinação. Havia superado um fantasma de seu passado, mas o futuro ainda estava nebuloso. Uma coisa, no entanto, estava clara. Precisava conversar com Henrique, não por causa dele ou de Ricardo, mas por si mesma, para entender o que realmente queria e se tinha coragem suficiente para perseguir isso, independentemente dos obstáculos. Pegou o celular novamente, decidida a ligar para ele, quando notou uma mensagem de texto que havia chegado enquanto discutia com Ricardo. Estou no velho casarão abandonado da Rua Augusta, aquele que você comentou que seria perfeito para um café-galeria. Se puder, venha. Tenho algo importante para mostrar. H. Intrigada e nervosa, Juliana pegou o último ônibus do dia em direção ao centro da cidade, sem saber que estava a caminho de um encontro que mudaria o rumo de suas vidas para sempre. O antigo casarão da Rua Augusta, com sua fachada art déco preservada em meio a prédios modernos, destacava-se na paisagem noturna do centro de São Paulo. Juliana desceu do ônibus e caminhou hesitante até o endereço, observando as janelas iluminadas do que deveria ser um prédio abandonado. Seu coração batia acelerado, tanto pela expectativa do encontro, quanto pelo receio do que poderia descobrir. A porta pesada de madeira entalhada estava entreaberta. Ao empurrá-la, Juliana foi recebida por um caminho de pequenas luzes LED dispostas pelo chão, guiando-a através do amplo saguão de entrada. O interior do casarão estava surpreendentemente limpo, sem os sinais de deterioração que esperava. Encontrar em um edifício antigo supostamente abandonado. Henrique, chamou sua voz ecoando levemente no espaço. Seguindo o caminho de luzes, chegou a um grande salão no segundo andar. Parou na entrada, boquiaberta com a visão que se descortinava. O espaço estava completamente transformado. Paredes recém-pintadas de branco exibiam várias de suas telas, obras que reconheceu do pequeno depósito dos sabores da terra, dispostas com iluminação profissional que realçava cada detalhe de suas criações. No centro do salão, um modelo arquitetônico detalhado mostrava o que parecia ser um projeto de renovação do casarão. Henrique estava de costas para a entrada, ajustando a iluminação de uma das telas maiores. Ao ouvir seus passos, virou-se. Estava vestido com simplicidade incomum, jeans, camiseta branca básica e tênis, tão diferente do executivo de ternos impecáveis que conhecera. Você veio, ele disse, um sorriso hesitante iluminando.
Seu rosto cansado. Parecia que não dormia direito há dias. O que é tudo isso? Juliana perguntou, ainda tentando absorver o que via ao seu redor. Henrique se aproximou lentamente, como se temesse que um movimento brusco pudesse fazê-la fugir. É um pedido de desculpas e uma proposta. Conduziu-a até a maquete no centro do salão. O modelo detalhado mostrava o casarão transformado em um espaço cultural multifuncional. Café, galeria de arte, espaço para workshops e um pequeno teatro. Este prédio pertence à minha empresa há anos. Estava destinado a ser demolido para dar lugar a mais um empreendimento comercial. Henrique explicou, sua voz ganhando entusiasmo à medida que falava. Mas então conheci você, vi seu trabalho, entendi sua visão e percebi que São Paulo não precisa de mais um arranha-céu. Precisa de espaços que celebrem a arte, a cultura, a conexão humana. Juliana percorreu a maquete com os dedos, notando os detalhes cuidadosamente planejados, desde o café no térreo até os estúdios para artistas residentes no último andar. É lindo, murmurou genuinamente impressionada. Mas por que me mostrar isso agora? Henrique respirou fundo como quem reúne coragem para um salto no escuro. Porque quero que seja seu, ou melhor, nosso. A declaração pegou Juliana completamente desprevenida. Como assim? Nos últimos dias tive muito tempo para refletir sobre quem sou e o que realmente importa. Henrique continuou, passando a mão pelos cabelos em um gesto nervoso. Percebi que construí um império, mas perdi minha essência no processo. Você me fez lembrar do jovem idealista que fui um dia, que sonhava em construir não apenas prédios, mas comunidades. Ele a guiou até uma mesa onde vários documentos estavam espalhados, plantas arquitetônicas, projeções financeiras, contratos. Minha proposta é simples, transformar este lugar em um centro cultural comunitário. O café no térreo seria gerido por sua família, resolveríamos os problemas financeiros dos sabores da terra e ampliaríamos o negócio. Os espaços expositivos seriam administrados por um conselho independente de curadores, garantindo que nenhuma influência externa, nem mesmo a minha, pudesse interferir na seleção dos artistas. Juliana estudou os documentos tentando processar a magnitude da proposta. E qual seria meu papel nisso tudo? O que você quiser, Henrique respondeu sinceramente. Poderia focar exclusivamente em sua arte, ou ajudar na curadoria, ou desenvolver programas educacionais. A visão artística seria sua. Eu cuidaria da parte empresarial garantindo a sustentabilidade financeira do projeto. Era uma proposta tentadora, a realização de um sonho que Juliana mal se permitira imaginar. Mas algo ainda a incomodava. E nós? Isso é uma proposta de negócios ou... É uma proposta de parceria, Henrique interrompeu suavemente. Em todos os sentidos que você estiver disposta a aceitar. Percebi que estava tentando comprar seu afeto com gestos grandiosos, quando o que você realmente valorizava era autenticidade e respeito. Ele pegou suas mãos entre as dele, o gesto íntimo contrastando com a formalidade da situação. Julie, não quero impressioná-la com meu dinheiro ou influência. Quero construir algo significativo ao seu lado, algo que reflita os valores que você me ensinou a redescobrir. O coração de Juliana acelerou com a sinceridade em sua voz, mas a experiência recente a havia ensinado a ser cautelosa. Isso parece maravilhoso demais para ser verdade. Qual é o catch? Henrique sorriu, com a pergunta direta. O catch é que precisaríamos trabalhar juntos muito. Projetos assim exigem comprometimento, visão compartilhada, confiança mútua. Seria uma parceria real com tudo o que isso implica. Discordâncias, compromissos, crescimento conjunto. Havia uma vulnerabilidade em seus olhos que Juliana nunca tinha visto antes. O poderoso empresário estava se expondo completamente, oferecendo não apenas um projeto ambicioso, mas seu coração. Por que eu? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Existem artistas mais estabelecidos, pessoas com mais experiência em gestão cultural, porque você enxerga possibilidades onde outros veem apenas problemas. Porque sua arte fala com autenticidade sobre esta cidade e suas pessoas. Porque você me faz querer ser uma versão melhor de mim mesmo.
Henrique fez uma pausa, reunindo coragem para a confissão final. E porque, contra todas as probabilidades e o bom senso, me apaixonei por você. A declaração pairou no ar entre eles, transformando o ambiente. Juliana sentiu o peso das palavras, a responsabilidade que elas carregavam. Uma parte dela queria simplesmente se jogar nos braços dele e aceitar tudo o que oferecia. Outra parte, mais cautelosa, ainda hesitava. Isso é muito para processar, ela disse finalmente. O projeto, nós dois. Tudo. Henrique assentiu, compreensivo. Eu sei, e não espero uma resposta imediata. Na verdade, ele caminhou até uma mesa lateral e pegou um envelope que entregou a ela. Isso também é parte da proposta. Dentro do envelope, Juliana encontrou uma passagem de avião para Paris e uma carta de aceitação para um prestigiado programa de residência artística na cidade. Não entendo, ela murmurou confusa. É uma oportunidade incrível para desenvolver seu trabalho, Henrique explicou. 3 meses em Paris trabalhando com alguns dos curadores e artistas mais respeitados do mundo. Você mencionou uma vez que era seu sonho, então entrei em contato com o programa. Eles viram seu portfólio e ficaram impressionados. Você está me mandando embora? A confusão de Juliana era palpável. Pelo contrário, estou lhe dando espaço para tomar sua decisão sem minha presença, influenciando você. Se decidir que quer seguir sua carreira independentemente, essa residência pode abrir muitas portas. Se decidir que quer construir algo comigo aqui em São Paulo, o projeto do casarão estará esperando quando voltar. A generosidade do gesto deixou Juliana sem palavras. Não era apenas uma demonstração de respeito por sua independência, mas uma prova de que Henrique havia realmente entendido o que era importante para ela. E quanto à exposição na Matarazzo? Ela perguntou, lembrando-se subitamente do evento que havia sido o estopim de seu desentendimento. A decisão é inteiramente sua, Henrique respondeu. Mas, se me permite uma sugestão, seu trabalho merece ser visto, independentemente das circunstâncias que levaram à seleção. Não permita que meu erro ou as manipulações de Ricardo a impeçam de brilhar. A menção ao ex-namorado fez Juliana franzir o senho. Como você soube sobre Ricardo? Maurício descobriu que foi ele quem vazou a informação sobre minha doação à fundação. Aparentemente tem um primo que trabalha lá. Sinto muito por isso. Juliana balançou a cabeça, processando todas as novas informações. A situação toda, o projeto do casarão, a residência em Paris, as manipulações de Ricardo, os sentimentos confessados por Henrique, parecia pertencer mais a um roteiro de novela do que à sua vida real. Preciso de um tempo para pensar, ela disse finalmente. Claro, Henrique respondeu mantendo distância respeitosa. Leve o tempo que precisar. Só uma coisa. Ele apontou para uma tela específica pendurada em lugar de destaque. Esta é minha favorita. A forma como você capturou a luz nas vielas da liberdade é como se pudéssemos sentir a vida pulsando através da tinta. Era uma das primeiras obras que Juliana havia mostrado a ele, uma pintura da qual sempre gostara particularmente, mas que nunca imaginara que pudesse causar tanto impacto em alguém. O fato de Henrique ter escolhido justamente aquela peça, de ter visto nela exatamente o que Juliana tentara expressar, tocou-a profundamente. Ao deixar o casarão naquela noite, Juliana sentia-se como se estivesse no limiar de uma nova vida. As possibilidades que Henrique havia apresentado eram tentadoras, mas também assustadoras em sua magnitude. Uma parte dela temia que estivesse sendo novamente manipulada, que a proposta do Centro Cultural fosse apenas outra forma elaborada de conquistá-la. Mas outra parte, a que havia sentido a sinceridade nas palavras dele, a vulnerabilidade genuína em seus olhos, queria acreditar que havia encontrado não apenas um patrocinador ou um admirador, mas um verdadeiro parceiro. Nos dias que se seguiram, Juliana oscilou entre diferentes cenários. Falou com sua família sobre a proposta, surpreendendo-se com o entusiasmo imediato de seu pai. Este rapaz entendeu o essencial, seu Jorge comentou após ouvir os detalhes do projeto.
Não está tentando comprá-la ou impressioná-la. Está propondo construírem algo juntos, como iguais. Consultou também seus professores na faculdade sobre a residência artística em Paris, recebendo confirmação unânime sobre o prestígio do programa. É uma oportunidade que muitos artistas consagrados sonham em ter, comentou sua orientadora. Seria loucura recusar. À medida que a data da exposição na Galeria Matarazzo se aproximava, Juliana finalmente tomou sua decisão. Participaria do evento, não porque Henrique havia interferido, mas porque acreditava em seu trabalho e não permitiria que as circunstâncias diminuíssem sua conquista. Quanto ao restante, a residência em Paris, o projeto do casarão, o futuro com Henrique, ainda precisava de mais tempo para decidir. Na noite da abertura da exposição, o nervosismo de Juliana estava no auge. Havia escolhido um vestido simples, mas elegante, e Fernanda a ajudara com a maquiagem. Chegou deliberadamente cedo, querendo alguns momentos a sós com suas obras antes que o público começasse a chegar. Enquanto caminhava pelo espaço expositivo, observando suas telas, sob a iluminação profissional da galeria, sentiu uma presença familiar. Virou-se e encontrou Henrique parado a alguns metros de distância, impecável em um terno escuro, observando-a com uma expressão que misturava admiração e incerteza. "Você veio", ela disse, ecoando as palavras que ele usara no casarão. "Não. Perderia por nada", respondeu Henrique, mantendo uma distância respeitosa. "Você está deslumbrante e suas obras..." Ele gesticulou ao redor. "Finalmente estão recebendo o palco que merecem." Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, preenchido com tudo o que ainda não haviam dito um ao outro. Foi Juliana quem finalmente o quebrou. "Tomei minha decisão." O coração de Henrique acelerou visivelmente, mas seu rosto permaneceu, composto, preparado para qualquer resposta. "E qual é?" Antes que Juliana pudesse responder, foram interrompidos pela chegada de Ricardo, que se aproximou com a confiança de quem se sente em território conhecido. Estava acompanhado por uma mulher mais velha que Juliana reconheceu como a curadora da exposição. "Julie, querida", exclamou a curadora, abraçando-a efusivamente. "Suas obras são o destaque da noite. Ricardo estava me contando sobre seu relacionamento, como ele te incentivou a seguir a carreira artística." O olhar triunfante que Ricardo lançou para Henrique não passou despercebido por Juliana. Era mais uma tentativa de manipulação, de reescrever a narrativa a seu favor, mas desta vez ela não permitiria. "Na verdade, doutora Mariana", Juliana interveio com firmeza, "Ricardo e eu não estamos juntos há muito tempo, e quanto ao incentivo à minha carreira..." Ela fez uma pausa, olhando diretamente para Henrique. "Devo isso à minha família, aos meus professores e a pessoas que realmente acreditaram em mim, mesmo quando cometeram erros tentando ajudar." A mensagem implícita não passou despercebida por nenhum dos presentes. Ricardo empalideceu visivelmente, enquanto um brilho de esperança surgia nos olhos de Henrique. "Se me dão licença", Juliana continuou, "preciso me preparar para receber os convidados. A exposição começa em breve." Quando se afastou para cumprimentar outros artistas que começavam a chegar, sentiu uma mistura de ansiedade e determinação. A noite que se seguiria seria decisiva, não apenas para sua carreira artística, mas para todo o seu futuro. E pela primeira vez em muito tempo, sentia-se completamente preparada para enfrentar o que quer que viesse a seguir. A exposição na galeria. Matarazzo transformou-se no evento cultural da temporada em São Paulo. O espaço elegante transbordava de pessoas, críticos influentes, colecionadores ávidos, artistas consagrados e curiosos que haviam ouvido sobre a nova sensação das artes visuais paulistanas. No centro de toda essa atenção, Juliana Santos navegava entre admiradores com uma mistura de timidez e crescente confiança, explicando as técnicas e inspirações por trás de suas obras. Suas telas, que retratavam a vida urbana de São Paulo com uma perspectiva única, mesclando realismo com elementos oníricos, geravam reações entusiasmadas. Um importante crítico de arte
comparou seu trabalho ao de Tarsila do Amaral, com uma sensibilidade contemporânea que captura a essência contraditória da metrópole brasileira. Outros destacavam a forma como suas pinceladas transmitiam a energia caótica e vibrante da cidade, enquanto preservavam a humanidade de seus habitantes. De um canto discreto da galeria, Henrique observava o triunfo de Juliana com uma mistura de orgulho e apreensão. Vê-la brilhar, recebendo o reconhecimento que tanto merecia, confirmava tudo o que sempre soubera sobre seu talento. Mas a incerteza sobre o futuro deles, sobre a decisão que ela mencionara antes da interrupção de Ricardo, o consumia por dentro. Ela é realmente extraordinária, comentou uma voz ao seu lado. Henrique virou-se para encontrar Dona Cecília, mãe de Juliana, observando a filha com olhos marejados de emoção. Sim, ela é, concordou Henrique, surpreso com a aproximação inesperada. Sabe, continuou a senhora, sem desviar o olhar, da filha. Quando Julie era pequena, eu me preocupava com seu jeito sonhador. Achava que o mundo seria cruel demais para alguém que via beleza em tudo. Tentei protegê-la, incentivá-la a escolher caminhos mais seguros. Henrique escutava atentamente, intuindo que aquela conversa tinha um propósito além da simples reminiscência. Mas Julie sempre foi teimosa. Dona Cecília sorriu com a lembrança. Continuou pintando, vendo o mundo através daqueles olhos especiais. E agora ela gesticulou para o salão cheio, para as pessoas admirando as obras de sua filha. Agora, ela está provando que o mundo precisa justamente desse olhar diferente. Senhora deve estar muito orgulhosa, Henrique comentou sinceramente. Estou, e grata também. Ela finalmente virou-se para encará-lo diretamente. Meu marido me contou sobre o projeto do casarão, sobre a residência em Paris. No início, confesso que desconfiei das suas intenções. Homens ricos não costumam se interessar por garotas como minha filha sem segundas intenções. A franqueza da senhora surpreendeu Henrique, mas ele apreciou sua honestidade. Compreendo sua preocupação. No seu lugar, provavelmente sentiria o mesmo. Mas então percebi algo, Dona Cecília continuou. Você não está tentando transformar Julie em algo que ela não é, ou encaixá-la no seu mundo. Está criando um novo espaço onde vocês dois possam construir algo juntos como iguais. Ela fez uma pausa significativa. Isso diz muito sobre o homem que você é, Henrique Monteiro. Antes que Henrique pudesse responder, foram interrompidos pela aproximação de Ricardo, visivelmente alterado após várias taças de champanhe. Uma cena tocante, comentou com sarcasmo mal disfarçado. O milionário conquistando a aprovação da família, quase cinematográfico. Dona Cecília lançou-lhe um olhar penetrante. Ricardo, querido, acho que você já bebeu o suficiente por hoje. Por que não vai para casa descansar? A senhora não entende, Ricardo insistiu, a voz ligeiramente arrastada. Ele está usando vocês, usando a Julie. É isso que pessoas como ele fazem. Brincam com os sentimentos dos outros porque podem, porque têm dinheiro para reparar qualquer estrago que causem. Henrique manteve-se calmo, embora sentisse o sangue ferver. Esta não é a hora nem o lugar, Ricardo. Não vamos estragar o momento da Juliana. Agora você se preocupa com ela? Ricardo riu amargamente. Depois de manipular sua exposição, de brincar com seus sonhos, a discussão começava a atrair olhares curiosos. Henrique percebeu que precisava interromper aquela situação, antes que escalasse e comprometesse a noite de Juliana. Vamos conversar lá fora, sugeriu firmemente, conduzindo Ricardo pelo braço para o jardim da galeria, longe dos convidados. Dona Cecília os seguiu, preocupada com o rumo da situação. No ar fresco da noite, Ricardo pareceu recuperar parcialmente a sobriedade. Você não a merece, disse, encarando Henrique com hostilidade. Não conhece sua história, suas lutas, seus sonhos como eu conheço. Talvez você esteja certo, Henrique respondeu com surpreendente humildade. Talvez eu não a mereça, mas não cabe a mim, a você ou a qualquer outra pessoa decidir isso. É escolha dela. E você acha que ela escolheria alguém como você se não fosse pelo seu dinheiro, pela sua influência? O que você realmente tem a oferecer além disso?
A pergunta atingiu Henrique como um soco no estômago, tocando suas próprias inseguranças mais profundas. Antes que pudesse formular uma resposta, uma voz interrompeu a confrontação. A resposta para essa pergunta interessa a mim, não a você, Ricardo. Juliana aproximou-se, sua presença transformando imediatamente a dinâmica da situação. Estava radiante em seu momento de triunfo, emanando uma confiança que nenhum dos homens havia visto antes. Julie, Ricardo tentou explicar-se. Eu só estava tentando me proteger, me controlar, decidir o que é melhor para mim. Juliana completou, a voz firme mas controlada. É isso que você sempre fez, não é? Fingir que está pensando no meu bem quando, na verdade, está apenas projetando seus próprios medos e inseguranças. A franqueza da observação deixou Ricardo visivelmente abalado. Juliana continuou, agora dirigindo-se a Henrique. E quanto a você, também cometeu erros tentando me ajudar do jeito errado. Mas a diferença é que você reconheceu esses erros, aprendeu com eles e está tentando fazer melhor. Ela olhou para ambos os homens, então para sua mãe, que observava a cena com um misto de preocupação e orgulho. Finalmente, com a certeza de quem tomou uma decisão após muita reflexão, Juliana focou-se novamente em Ricardo. Você foi importante na minha vida, Ricardo, mas nosso tempo passou. Por favor, respeite isso e siga em frente. A finalidade em suas palavras deixou claro que não havia espaço para argumentação. Ricardo pareceu murchar diante da rejeição definitiva, toda sua bravata anterior dissipando-se como fumaça. Você vai se arrepender, murmurou, mas sem a convicção anterior. Quando a novidade passar, quando você perceber que não pertence ao mundo dele. Não pertencemos ao mundo um do outro, Juliana o interrompeu. Estamos criando nosso próprio mundo. Há uma diferença fundamental aí que você parece incapaz de compreender. Com isso, Ricardo finalmente se afastou, derrotado, não pela superioridade financeira de Henrique, mas pela clareza e determinação de Juliana. Dona Cecília seguiu-o discretamente, garantindo que deixasse o evento sem causar mais distúrbios. Sozinhos, finalmente, Henrique e Juliana se encontraram em um momento de verdade. Todas as pretensões, dúvidas e mal-entendidos anteriores dissipados pela confrontação que acabara de ocorrer. Você mencionou uma decisão, Henrique lembrou suavemente. Antes de sermos interrompidos, Juliana sorriu estendendo a mão para tocar o rosto dele com gentileza. Sim, e agora posso finalmente compartilhá-la com você. Vou aceitar a residência em Paris. Henrique sentiu um aperto no peito, mas assentiu, determinado a apoiar sua escolha independentemente de seus próprios desejos. Entendo. É uma oportunidade extraordinária para sua carreira. Mas, Juliana continuou, seus olhos brilhando com uma certeza tranquila, quando voltar, quero construir o Centro Cultural no Casarão. Com você, como parceiros, em todos os sentidos. A alegria que inundou Henrique foi tão intensa que por um momento ficou sem palavras. Finalmente, conseguiu articular. Tem certeza? Não quero que se sinta pressionada de forma alguma. Nunca. Tive tanta certeza de algo na minha vida, Juliana respondeu com convicção. Estes últimos meses me ensinaram muito sobre arte, sobre relacionamentos, sobre mim mesma. Aprendi que independência não significa isolamento, que aceitar apoio não diminui meu valor ou minha capacidade. E, principalmente, ela deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles, que algumas conexões são raras demais para serem desperdiçadas por medo ou orgulho. Henrique a puxou para seus braços, finalmente permitindo-se expressar completamente os sentimentos que vinha controlando. Vou sentir tanto sua falta nesses 3 meses. E eu a sua, Juliana respondeu, descansando a cabeça em seu peito. Mas quando voltar, teremos todo o tempo do mundo para transformar aquele casarão no espaço cultural mais incrível que São Paulo já viu. O momento íntimo foi interrompido por um discreto pigarro. Era Maurício, o assistente de Henrique, parecendo constrangido por interromper. Desculpe, Sr. Monteiro,
Mas a imprensa está procurando pela senhorita Santos. Aparentemente, 3 galerias internacionais demonstraram interesse em seu trabalho e querem entrevistá-la. Juliana arregalou os olhos, a notícia pegando-a completamente de surpresa. Sério? Henrique sorriu, absolutamente não surpreso com o reconhecimento que ela começava a receber. Vá, seu público aguarda. Conversamos mais tarde. Com um beijo rápido, Juliana voltou para o salão principal, pronta para enfrentar a nova onda de atenção que sua arte estava gerando. Henrique a observou se afastar, maravilhado com a transformação que via. A garçonete tímida que conhecera meses atrás agora se movia com a confiança de uma artista que finalmente encontrara sua voz. Ela é realmente extraordinária, não é? Comentou Maurício, seguindo o olhar de seu chefe. Mais do que você imagina, Henrique respondeu, um sorriso permanente em seu rosto. 3 meses podem parecer uma eternidade ou um piscar de olhos, dependendo da perspectiva. Para Juliana, sua residência em Paris foi uma montanha-russa de emoções. A empolgação de trabalhar com artistas renomados, a ansiedade de estar longe de casa pela primeira vez, a saudade de Henrique misturada com a liberdade de explorar seu potencial artístico sem distrações. Eles mantiveram contato diário através de videochamadas, mensagens e e-mails detalhados. Henrique a atualizava sobre o progresso das reformas no casarão, enviando fotos e plantas revisadas para sua aprovação. Juliana compartilhava seus novos experimentos artísticos, as técnicas que estava aprendendo, as inspirações que encontrava nas ruas parisienses. A distância, em vez de enfraquecer sua conexão, fortaleceu-a de maneiras inesperadas. Sem a presença física um do outro, focaram-se em construir uma comunicação profunda, baseada em interesses compartilhados e visões para o futuro. Quando discordavam sobre algum aspecto do projeto do Centro Cultural, o que acontecia com certa frequência, aprenderam a navegar essas diferenças com respeito mútuo, chegando a compromissos que incorporavam o melhor das ideias de ambos. Em Paris, Juliana floresceu como artista. Sua perspectiva única sobre urbanidade, informada por sua experiência em São Paulo, resonou fortemente com críticos e colecionadores europeus. Ao final da residência, foi convidada a participar de uma exposição coletiva no Centre Pompidou, uma honra extraordinária para uma artista em início de carreira. Enquanto isso, em São Paulo, Henrique embarcava em sua própria jornada de transformação. As reuniões com empreiteiros e arquitetos para o projeto do casarão eram intercaladas com visitas regulares aos Sabores da Terra, onde ajudava seu Jorge e Dona Cecília a planejar a transição para o novo espaço. Quanto mais se envolvia com a família de Juliana e a comunidade local, mais redescobria partes de si mesmo que havia negligenciado em sua ascensão ao sucesso. Quando o dia do retorno de Juliana finalmente chegou, Henrique a esperava no saguão de desembarque do aeroporto de Guarulhos com um buquê de girassóis, suas flores favoritas. A visão dela emergindo pelo portão de desembarque, mais confiante e radiante do que nunca, confirmou tudo o que já sabia. Havia encontrado não apenas o amor, mas uma parceira para a vida. "Bem-vinda de volta", disse simplesmente, envolvendo-a em um abraço que comunicava tudo o que palavras não poderiam expressar. "É bom estar em casa", Juliana respondeu, aconchegando-se em seus braços. Em vez de levá-la diretamente para casa, Henrique tinha uma surpresa. "Tem algo que preciso te mostrar antes." O casarão da Rua Augusta, que 3 meses antes era apenas um projeto ambicioso em uma maquete, agora estava quase irreconhecível. A fachada histórica havia sido cuidadosamente restaurada, preservando sua beleza Art Déco original. No interior, espaços antes vazios ou deteriorados haviam sido transformados com sensibilidade arquitetônica que respeitava a estrutura original enquanto criava ambientes funcionais para sua nova finalidade. "Isso é incrível", Juliana murmurou, percorrendo lentamente os espaços do térreo. O café estava quase pronto, com equipamentos de última geração convivendo harmoniosamente com elementos rústicos que lembravam os sabores da terra.
Conseguimos acertar o equilíbrio perfeito entre modernidade e tradição. Conseguimos, Henrique concordou, enfatizando o plural. Cada decisão foi tomada em conjunto, lembra? Mesmo com você a milhares de quilômetros de distância. Enquanto subiam para o segundo andar, onde ficaria o principal espaço expositivo, Juliana notou algo diferente no centro do salão ainda vazio. Uma pequena mesa posta para dois, com velas, flores e uma garrafa de champanhe. O que é isso? Perguntou intrigada. Nosso primeiro jantar oficial no novo espaço, Henrique respondeu com um sorriso. Achei que seria apropriado comemorarmos essa nova fase juntos, exatamente onde tudo começou. Enquanto desfrutavam da refeição preparada, especialmente para a ocasião, compartilharam histórias dos 3 meses separados. As pequenas vitórias, os desafios superados, os momentos de dúvida e os de clareza absoluta. A conversa fluía tão naturalmente quanto sempre, mas havia uma nova dimensão de entendimento mútuo, forjada pela distância e pelo compromisso compartilhado com o projeto que agora tomava forma ao redor deles. Tenho algo para você, Juliana, disse repentinamente, abrindo sua mala para retirar um pacote cuidadosamente embrulhado. Pintei isso nas últimas semanas em Paris. Henrique desembrulhou o presente para revelar uma tela que o deixou sem palavras. Era uma representação do casarão, mas não como ele existia no presente, era uma visão do futuro. No quadro, o edifício pulsava com vida. Pessoas de todas as idades entravam e saíam. Artistas trabalhavam em espaços visíveis através das janelas. O café transbordava de atividade. E no topo do prédio, uma cobertura de vidro abrigava o que parecia ser um jardim comunitário luxuriante. É assim que vejo nosso futuro, Juliana explicou suavemente. Não apenas um espaço cultural, mas um verdadeiro ponto de encontro, um lugar onde arte, gastronomia e comunidade se entrelaçam. Henrique observou cada detalhe da pintura, notando como Juliana havia captado precisamente a essência de seu sonho compartilhado. No canto inferior direito, quase imperceptíveis à primeira vista, 2 pequenas figuras observavam a cena. Claramente eles, contemplando sua criação conjunta. É perfeito, ele murmurou emocionado. Exatamente como imaginei, mas melhor, porque veio através dos seus olhos. Naquele momento, sentados em um prédio que simbolizava tanto seu passado quanto seu futuro, Henrique e Juliana selaram com um beijo o compromisso que haviam construído. Não apenas um com o outro, mas com a visão compartilhada de unir seus mundos aparentemente distantes para criar algo único e significativo. 6 meses depois, o Centro Cultural Novos Horizontes abriu suas portas ao público em uma cerimônia que atraiu artistas, empresários, políticos e moradores locais. O espaço rapidamente se estabeleceu como um ponto de referência na cena cultural paulistana, oferecendo exposições de artistas emergentes, workshops educativos, performances teatrais e, claro, o Café Sabores da Terra, administrado pela família Santos com o mesmo carinho e autenticidade do restaurante original. O sucesso do empreendimento se espalhou além das fronteiras de São Paulo. Publicações internacionais destacaram o modelo inovador que combinava negócios, arte e responsabilidade. Social. Investidores e empreendedores culturais de outras cidades brasileiras começaram a procurar Henrique e Juliana em busca de orientação para projetos similares. Para Juliana, o Centro Cultural proporcionou não apenas um espaço para expor seu próprio trabalho, mas uma plataforma para promover outros artistas com histórias semelhantes à sua, talentos extraordinários de origens humildes que precisavam apenas de uma oportunidade para brilhar. Seu programa de residências artísticas, modelado em sua própria experiência em Paris, tornou-se especialmente prestigioso, atraindo candidatos de todo o Brasil. Henrique, por sua vez, encontrou no projeto um propósito que transcendia a simples acumulação de riqueza. O Centro Cultural inspirou uma nova direção para seus empreendimentos imobiliários, a preservação e revitalização de prédios históricos para fins culturais e comunitários.
Sua abordagem tornou-se um caso de estudo em sustentabilidade empresarial e responsabilidade social corporativa. Quanto a Ricardo, eventualmente seguiu em frente. Após alguns meses de tentativas frustradas de interferir no relacionamento de Juliana e Henrique, aceitou uma oferta para administrar um restaurante em Salvador. As últimas notícias indicavam que havia encontrado seu próprio caminho, longe das sombras do passado. Em uma tarde tranquila, enquanto observavam o movimento do café do mezanino do segundo andar, Juliana e Henrique refletiam sobre a jornada que os trouxera até ali. Você já imaginou que aquele dia, quando entrou nos sabores da terra fugindo do trânsito, mudaria completamente sua vida? Juliana perguntou, entrelaçando seus dedos aos dele. Henrique sorriu, contemplando o espaço vibrante abaixo deles. Famílias compartilhando refeições, estudantes discutindo arte, artistas esboçando ideias em cadernos. Não. Mas agora, não consigo imaginar minha vida seguindo qualquer outro caminho. O Centro Cultural Novos Horizontes tornou-se mais que um empreendimento bem-sucedido ou uma galeria prestigiosa. Transformou-se na manifestação física de uma verdade que Henrique e Juliana haviam descoberto juntos, que as barreiras entre diferentes mundos, rico e pobre, empresarial e artístico, tradicional e inovador, são mais permeáveis do que parecem, e que as conexões mais significativas muitas vezes acontecem justamente nos espaços onde esses mundos se encontram. Para uma garçonete artista e um empresário solitário, o improvável encontro em um pequeno restaurante familiar havia sido apenas o começo de uma jornada que continuaria a evoluir